Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Entre Linhas, né? Hoje falando sobre um tema que é bastante interessante. É um tema que veio permeando todos os episódios até agora, né? Que é o desenvolvimento de liderança. Mas a gente não vai falar de desenvolvimento de liderança naquele formato engessado que a gente encontra, por exemplo, em um programa, né, um PDL dentro da organização. A ideia aqui é a gente falar de desenvolvimento de liderança sem teatro. Como vocês já sabem, eu sou o Léo Pazetti, filho da Nancy, do Vitor, pai da Maria Luísa, sou um homem preto, de cabelo, barba grisalha. Hoje estou vestindo uma camisa de cor clara com umas listrinhas aqui, alternando entre marrom e azul. E eu tenho a honra de receber aqui, né, como nossa co-host, que vocês já tão bem conhecem. Eu vou passar a palavra para a Lu e depois para o nosso convidado de hoje. Lu? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucinéia Francisco, sou uma mulher branca, cabelos negros até o ombro. Estou vestindo hoje uma blusa vermelha. Eu sou mãe do Vitor, do Fábio, do Henrico e mais uma meia dúzia de pets. É um prazer estar aqui novamente, hoje recebendo o nosso convidado aqui super especial para mais um bate-papo inteligente. E eu quero agora pedir para o Léo se apresentar. Léo Carvalho, que, gente, e aí eu preciso te falar, Léo, pouco antes da gente começar, a Lu falou, nossa, eu já estava aqui aprendendo com o Léo, e eu falei para ela, o Léo é aquele tipo de pessoa para você tomar de canudinho, porque é de uma generosidade, de uma possibilidade de compartilhamento, e eu estou muito feliz, Léo, de ter você aqui com a gente hoje, né? Então, se apresenta para o pessoal, fala quem é o Léo Carvalho. Eu vou começar como você começou também. Então, eu sou Léo Carvalho, eu sou papai da Valentina, que é o que me liga muito ao Léo nessas conversas. Então, toda vez que a gente se encontra é falando das nossas filhas, né? Eu sou um homem branco também, de cabelo castanho claro, com barba também já um pouco grisalha. Estou vestindo uma camisa de manga comprida, levantado até a altura do antebraço, na cor marrom e com um reloginho marrom aqui e óculos redondos. É isso aí, Léo. Obrigado mais uma vez, Léo, por contente. aceitar o convite. Que isso, eu tô super contente, tá nervoso para vir. E gente, abrindo para vocês um pouco dos bastidores, né? Esse episódio, ele ia acontecer dentro do arco narrativo, né, da temporada, alguns episódios atrás, mas aí, por conta de agenda, eu ajustei, eu falei, gente, eu preciso que o Léo fale disso. E a gente acabou mudando um pouco a ordem, e é uma felicidade enorme que a agenda casou, que deu certo. Que você Amém, tá aqui que bom agora. Que deu certo. Obrigado, Léo. E você, Lu, também, viu? Prazer. Prazer todo meu. Vai ser ótimo. E pra gente começar, né, já botando fogo no parquinho, como eu gosto de dizer, Léo, tem... Ao longo dos episódios anteriores, né, até com algumas, a Natália, que é uma tech recruiter, que já trabalha ali, né, com essa busca por talentos dentro da atual geração, ela trouxe uma percepção que a gente já tinha visto em algumas pesquisas e tudo mais, de que as atuais gerações têm aí uma certa aversão à cadeira de liderança. Sim. E olhando para o que nós trabalhamos em todos os episódios, né, até conforme o nosso bate-papo agora há pouco, a liderança ela acaba sendo ali, ela tendo um papel quase que central no tom dentro das equipes, dentro das empresas. E aí quando a gente olha, né, para o advento agora da NR1, olhando para ambientes saudáveis, ambientes seguros, né, quem normalmente é jogado no fogo, de certa forma, é justamente a liderança, aquela liderança, às vezes, que não está tão preparada. Né? Lógico, não dá para a gente generalizar, mas nós temos as pessoas que ao longo de toda a trajetória profissional se prepararam para sentar nessa cadeira e aquelas que executavam muito bem, e aí, de repente,
né, tem um momento ali, o advento da promoção, olha, agora você é responsável por esse time. E aí a pessoa precisa se formar já naquela cadeira. Isso é bastante desafiador, né? E dentro, né, de toda a sua trajetória, o Léo, gente, ele é especialista em educação corporativa, né, e a gente já desenvolveu alguns trabalhos juntos nessa linha, né, de desenvolvimento de lideranças, né, participamos juntos do CBTD, e o que a gente percebe muitas vezes, né, e vai extremamente ao encontro aqui, né, fica muito, converge muito com o propósito do nosso podcast, que é essa conversa franca, aberta sobre os bastidores e tudo mais. Então a ideia aqui não é a gente montar, por exemplo, aquele PDI bonitinho que sai ali de um programa de formação, mas que a gente tem essa discussão de como líder, que muitas vezes não se preparou, né, e não foi preparado também para assumir esse desafio, se vê nessa cadeira ali à frente de uma equipe, e por vezes no dia a dia, né, ele tem alguns comportamentos que são mais tóxicos, comportamentos que não são legais dentro do mundo atual, né? E eu queria entender contigo, né, até trazendo um pouco mais a base, né, do lifelong learning, como essa pessoa pode se preparar já jogando, né? Aquela velha história do construir o avião já voando. Perfeito. Bom, primeiro, mais uma vez, prazer por estar aqui. Eu estou muito contente, viu, Léo? Porque eu acompanho... Bom, a gente é amigo há bastante tempo, muitos anos. E aí eu venho acompanhando a história do Léo e a gente sempre falando sobre planos e desejos do que se faria no futuro. Então, ter você aqui agora, Léo, fazendo isso é uma solidificação de um sonho que eu sei que você começou há muito tempo a trabalhar e continua trabalhando. Então, depois não deixe de visitar as redes sociais do Léo e vai lá e pesquisa os conteúdos que ele tem gravado há bastante tempo, né, Léo? As aulas que você dava pela internet, que é muito legal, né? Então, tá tudo lá, inclusive, falando de liderança. Sobre essa pergunta, que é liderança, você falou assim, vamos falar da vida real de verdade, né? Sem passar pano, né? O que acontece é o seguinte, na minha percepção, Léo e Lu, sempre teve esse mesmo conflito. O conflito geracional não é de agora. Ele sempre existiu. A diferença é que agora a gente dá voz para todo mundo e a todo canto a gente fala sobre. Mas sempre existiu. Quando a gente menino, eu tenho 43 anos antes, hoje eu lembro de entrar em algum ambiente e o adulto falar assim, isso aqui não é conversa para criança. E aí eu tive que perceber qual é o momento que eu deixo de ser criança, viro adolescente para virar adulto e participar de uma conversa. Então, os conflitos, ideias e papos de determinadas linhas geracionais faz muito sentido quando a gente olha para o mercado de trabalho. Então, ele só externaliza aquilo que já acontece na vida, né? Hoje a gente está convivendo com quase 5 gerações, né, ao mesmo tempo. Então, você tem Baby Boomer, você tem a geração X, nascida de 60 a 80, você tem ali depois a geração Y, que é a minha geração, a nossa geração, nascida de mais ou menos 81 até mais ou menos ali de 1996, 97, daí você engrena com a geração Z, e aí o grande estigma de mercado em lideranças é falar de geração Z, principalmente com muitos estigmas, inclusive, dizendo, porque são ou porque não são, deixam de fazer, e aí a gente vai falar sobre isso, acredito, porque hoje as lideranças, e aí o cerne da sua pergunta, Léo, por que as pessoas não querem ser líderes, principalmente as pessoas mais novas? E talvez quando você fale mais novo, o pensamento é a geração Z, explicitamente, né? Porque a geração Y anterior já é liderança hoje. Depois a gente tem a geração Alpha, que é a geração que vem na sequência, né? Que é a geração nascida depois ali de 98 para frente, e a gente tem a geração beta que está chegando agora. Eles ainda não estão convivendo no ambiente de trabalho. Mas por que eu falei 5? Porque tem uma geração esquecida lá de trás, que ainda continua em empresas, por exemplo, aqui a gente tem uma expansão de alcance, que não é só empresa privada, mas tem empresa governamental, por exemplo, que tem gente de 55, 60 anos de empresa, e é super difícil. Eu tenho hoje, como alguns clientes, empresas que são familiares, que têm, assim, o seu patriarca, matriarca. Então, qual é a forma de se relacionar? Eu tive, inclusive, recentemente numa empresa a qual o presidente faz questão de ser chamado de doutor, né? E é um artefato importante da cultura deles, né? E ele não é um advogado, né? Mas ele é um doutor de PhD, então faz muito sentido que as pessoas o chamem. Ele faz questão disso. A geração mais nova diz, eu nem queria. Eu prefiro nem falar que eu tenho. Só que ele faz questão de emblemar isso. Então, quando você me faz essa pergunta, Léo, como é que essa liderança não tem essa vontade mais, essa jovem liderança, né? Porque é o seguinte, Léo, lá em casa, Valentina, de 11 anos, hoje ela vai representar e querer ser no futuro aquilo que o pai fala. Bem,
e faz muito bem. Então ela olha e fala assim, eu queria ser. Quando eu digo que não quero, não gosto, Valentina cria uma representatividade daquilo como negativo. Então eu sou a influência dela. Essa é a resposta do que acontece na empresa. A gente tem um montão de líder doente, adoentado, com burnout. É claro que ele não vai querer, a pessoa não vai querer ser uma pessoa próxima da sucessão de liderança. Uma pesquisa bem recente, Lu, da Flash, aquela consultoria de recursos humanos com a FGV, mostrou 3 elementos principais que causam desengajamento no colaborador. Um deles é quando o liderado olha para cima e fala assim, mas esse é o exemplo que eu tenho? Deus me livre, eu não quero. Então, é a exemplaridade. O segundo, que a gente pode até colocar como primeiro motivo, é falta de propósito. Ele fala, Deus me livre, eu não sei onde eu vou chegar. Eu vejo o meu líder, Lu, adoentado, trabalhando loucamente. Ainda tem orgulho em dizer, sou workaholic. Eu, quando tinha 10, 12 anos, eu tinha uma vontade de trabalhar numa sala como essa, ter uma mesa gigante como essa, trabalhar de paletó e gravata, apertar um botão e falar, Dona Sônia, manda entrar na sala. Sabe aquelas coisas dos filmes antigos? Quando a gente vai crescendo, não tem mais sala, não tem mais gravata, não tem Dona Sônia. Agora é você que abre porta e tá tudo certo, porque é o momento que a gente está. Só que tem gente, Léo, que parou lá atrás. E essas pessoas que têm essa mentalidade que a psicologia explica de forma até pejorativa como a síndrome do reizinho, tá rolando agora. As pessoas não foram frustradas quanto crianças. Se não foram frustradas, Lu, assim como os seus 3 filhos que você trouxe, a Malu e Valentina, eles precisam enfrentar a frustração nesse momento, para que ele não seja isso na empresa quando chegar. Porque quando Valentina chegar numa empresa, o que eu menos quero que aconteça é que ela receba um feedback que receberá, muitas vezes corretivo, e receberá, que ela fique triste e fale para o pai. Deus me livre, eu não estou afim de resolver problema nenhum de Valentina em relação ao que está rolando no trabalho dela, porque eu posso aconselhar, eu posso conversar, assim como o Léo e Lu conversamos entre a gente. Mas não dá para eu dizer para ela, vou ligar na empresa agora, hein? E para você que está ouvindo a gente e vendo, pode parecer estranho, mas hoje já está acontecendo isso. A gente já tem jovens falando aos seus pais, Lu, e o pai ligando e falando, oi, você deu um feedback no meu filho? O que aconteceu? Ou indo fazer entrevista, sentando no banco do lado, esperando o filho entrar numa sala. Eu entendo as questões de segurança. Não quero que saia só, mas a gente precisa causar autonomia. Então, Léo, de forma prática e pragmática na sua pergunta, por que será que esses jovens não querem? Porque o exemplo que se está sendo dado na parte superior, ele é o pior exemplo que possa ser dado. Os jovens estão adoentados. E quando a gente fala do pipeline, que são aqueles 6 que a gente bem conhece, a gente não está preparando o terreno para que a pessoa do pipeline anterior chegue. Então, tem uma máxima de mercado que a gente já conhece, que é assim, nem todo bom jogador é excelente técnico. Só que também tem gente diferente. Nem todo o péssimo jogador não poderá ser um bom técnico. Por exemplo, o exemplo mais emblemático da gente é o Bernardinho. Foi um jogador normal e é um excelente técnico. E aí você pega outros técnicos que hoje estão em atuação em qualquer esporte que foram fenomenais jogadores, mas que não são bons técnicos. Porque a liderança, né, Léo, ele é quase um jogo de xadrez. A gente que lidera a gente há bastante tempo sabe que tomar decisão impopular é a premissa básica de uma liderança. E hoje, quando você quer falar com todo mundo com o mesmo tom e do mesmo jeito, você erra na sua dose. Então tem que entender que cada um tem um estilo, mas que eu vou ter que tomar decisão impopular. E que talvez o Léo não goste, eu não compacto tudo que eu falei, eu preciso manter aquele posicionamento, porque eu não estou pensando em Léo ou em Léo, que somos 2 Léos aqui. Eu estou pensando no objetivo corporativo. Eu tive tenho um amigo muito querido, hoje mora na França, em Lille, e ele diz o seguinte, Léo, quando você parar de frente aos seus valores numa empresa, se ela não responder as dúvidas que você tem sobre aquela questão, ou você está no lugar errado, ou a empresa já não serve mais para você. Ou seja, aquilo tem que nos nortear. O problema hoje, Lu, é que as pessoas estão indo por pessoalidades, porque não criou casca corporativa. Então ele não entende o repertório, ele chegou sem preparação, a gente, na verdade, só precisou aumentar, a gente RH gosta de falar disso, né? O pool sucessório, reteve esse cara, coloca ele numa posição e fala, vamos formando. É super legítimo formar. Ontem eu estava numa aula com o pessoal dos nossos amigos lá da BTD falando sobre aprendizagem no fluxo de trabalho, que é isso, é o on-the-job training. Só que on-the-job training é confundido, Léo, e você bem sabe, com delargar coisas. O cara entra para trabalhar e fala, vai aprendendo. Uma coisa é a gente que trabalha limpo e cheiroso a todo tempo, né, Lu? Outra coisa é aquele menino agora que está num galpão logístico, tendo que trabalhar com a bota suja, pegando o peso. E quem é que vai ensinar para o cara? Você acha que alguém tem tempo de ficar ali ensinando essa pessoa? Então, on-the-job training, job rotation, shadowing é bonito quando a gente fala. Mas na vida de verdade do cara, é difícil para uma caceta isso rolar, Léo. Exatamente. E a sua fala, Léo, ela traz assim alguns pontos, né, que eu acho que vale a pena a gente revisitar agora para expandir um pouco mais, né? O primeiro deles, e aí
pegando aqui o glossário das palavras em inglês, né, que são bonitas, on the job training. Gente, eu acho que tem o seu valor também, nesse momento, a gente revisitar algumas bases teóricas de desenvolvimento de liderança, né? E uma delas é a liderança situacional, porque quando a gente olha para um jovem aprendiz, né, eu não vou liderá-lo da mesma forma que eu faria com um profissional pleno ou sênior. Né? Então, até o delargar, que por vezes, né, poxa, é um profissional que eu tenho uma confiança muito grande, ele tem uma senioridade maior, poxa, isso você pode até delegar ali e marcar alguns pontos, né, uns checkpoints, porque você pode deixar mais, você pode largá-lo mais sozinho e ele vai tocar e vai conseguir entregar ali porque ele tem uma senioridade maior. Diferente de um jovem aprendiz, por exemplo, né, olhando agora para esse recorte geracional, que por vezes chegou ali, né, e chega sem saber, às vezes, ligar o computador, né? Ele traz ali uma série de questões que são inerentes ao papel que ele vai executar, porque ele é jovem aprendiz, então ele pode trazer, sim, esses gaps. E a liderança fala, olha, monta uma base de dados aqui, ó, vai fazer Power BI. E aí o jovem aprendiz arregala o olho daquele jeito, assim, fala, peraí, Power BI, que é isso? Onde que eu faço esse negócio? Né? Então, assim, acho que esse é um ponto que a gente precisa visitar, né? E uma das suas falas faz total sentido e que normalmente está dentre os ônus da liderança. E normalmente a gente olha mais os louros que vêm, né? O bônus aí que nós temos quando a gente é promovido, que é o status que vem com o cargo por vezes, né? Ah, olha só, agora essa pessoa tem uma equipe, mas tem o seu aspecto solitário ali nesse processo também, que é justamente a questão da tomada de decisão quando é uma decisão impopular. Né? Quando chega lá da diretoria, olha, cada área vai precisar reduzir 10%. Qual é o nome que você vai precisar trazer aqui? E aí a supervisão, a coordenação ali, que normalmente é o primeiro nível de liderança, começa a se tremer todo na cadeira, porque fala, opa, peraí, como assim? E agora? Quem que eu desligo? E, infelizmente, às vezes vai para a pessoalidade justamente por essa falta de base, de maturidade. Eu acho que tem um ponto também importante a ser considerado, que é a cultura daquela organização, porque isso também faz muita diferença. Inúmeras situações a gente pode listar. Delargar é uma delas, trocar o pneu com o carro andando, você pegar um projeto que alguém, por algum motivo, saiu da empresa, por exemplo, você pega o projeto e você tem que liderar aquelas pessoas que você não estão ali no teu guarda-chuva, então você tem que impor, de uma certa forma, uma liderança. Tem as lideranças que eu costumo falar bastante também, que são as lideranças naturais, não necessariamente de cargo, porque isso também tem um papel muito importante nas equipes, principalmente quando eu sou negociadora sindical, Léo, só para você pegar um pouquinho do meu contexto aqui no negócio, né? E as lideranças de fábrica, principalmente, muitas vezes tem um papel muito mais importante do que o próprio gerente industrial, dentro ali do contexto, né, de uma liderança sindical, de uma liderança de fábrica. Então, todo esse conteúdo, todo esse contexto, ele está hoje, pelo menos nas últimas experiências de fábrica que eu tive, muito latentes com relação a conflitos de geração. Mas por falta, na minha modesta opinião, muito mais de conhecimento, de aprofundamento nas questões, né, do que realmente um conflito, porque é exatamente o que você trouxe. Não é de hoje o conflito de geração, isso sempre existiu. A diferença, de fato, é que hoje elas estão tendo vozes e se posicionando até mais. É isso, acontece. Você, Lu, e você, Léo, vocês têm irmãos? Sim. Mais velho ou mais novos? Os meus são mais novos. Então você é mais velho. Eu sou mais velha. Você, Léo? Mais velho. Também mais velho? Eu sou o irmão mais velho também. Por vezes, em casa, minha mãe e meu pai deixaram de me dar mais atenção porque tinham na cabeça uma certeza. O Léo não me dá trabalho. Oh, que menino bom.
Não, ele vai por si. Olha que menino esforçado. Só que por dentro eu falava, eu também queria um pouco de atenção. Só que minha irmã, muitas vezes, ela usou de outros elementos artifícios para chamar mais atenção. Então, ela necessitou de mais atenção. Então, ela recebeu mais atenção. Mesmo que para chamar atenção em algum momento. Mas eu senti isso. Na empresa é igual. Quando a gente tem um líder, por exemplo, que vai muito bem, e o board ou qualquer outra liderança superior num pipeline 3 ou 4, olha e fala assim, o Zezinho está indo tão bem, essa Maria está perfeita, deixa ela aí. Não. A gente precisa ter conversa difícil e de gente grande para dizer, eu sei que você vai bem, mas deixa eu te dizer como você pode ir melhor, pelo menos para te ouvir, porque eu muitas vezes desejei, Léo, que talvez na adolescência meu pai tivesse me ouvido mais, mesmo que eu estivesse indo muito bem, só para reforçar e falar, é isso, garoto, vai com fé. Mas eu não ouvi, por quê? Era sempre um papo do adulto dizendo assim, ele já sabe, isso aí não me dá trabalho, ô menino bom. Então, isso eu senti. Na empresa acontece igualzinho. E o Léo trouxe uma situação de quanto mais a gente está num topo ascendência, você fica sozinho. Tem uma mística de negócio chamada doença do CEO. A doença do CEO é quanto mais para cima você vai, mais isolado você fica, porque um CEO dificilmente escuta, não pode, não é desse jeito, você está errado. Ele escuta muito, tá certo, faça isso e esse é o melhor caminho e muitas batidas nas costas. E quando alguém incomoda esse status quo dessa liderança executiva, isso causa uma grande rusga. Só que em algumas empresas, Lu, quando isso acontece e vai muito bem, ele torna-se um ser essencial para a companhia. Por exemplo, não à toa, muitos CEOs, e aí aparece em filme, é muito comum, ter alguém que fica do lado, cochichando, colocando uma cena icônica. Um conselheiro, né? E às vezes é muito comum ter muitos conselheiros em boards, mas imagina aquele conselheiro lá de trás, que era quase um secretariado executivo. Imagina a Miranda lá do Diabo Veste Prada, que tinha Anne Hathaway aqui, na orelhinha dela. É exatamente aquele papel que muitas vezes o CEO é muito tênue essa linha. E quando eu digo CEO, pode ser até uma gerência executiva, uma diretoria funcional executiva. Ouvir o que se deve fazer incomoda, porque eu tenho certeza que o Léo, assim como eu e você, Lu, a gente mais se indispõe na casa da gente do que fora da casa da gente. Porque fora da casa da gente, a gente tem um status e uma figura social. Então eu não posso me dispor com o Léo toda hora, não posso me dispor com a Lu. Então toda hora eu relevo certas coisas. No trabalho, eu sempre tenho que fazer um tipo, que é o teatro da liderança, que é o título desse podcast, desse episódio. Só que em casa você é o que é. E aí, usando a metáfora ainda do que a gente está falando desse teatro, quando a gente vai para frente, a luz da ribalta bate na gente e abre a cortina, quem é a gente de verdade? E aí eu posso dizer, viu, Lu, com toda certeza, eu tenho quase 30 anos em empresas corporativas, além disso, atuando como consultor, mentor em negócio. Então tem dois mundos ali, né? Eu olho o CLT, mas olho também o que acontece fora. Quando eu vou para o CLT, Lu, é aquele desespero da cara quase derreter e cair. E o Léo sabe dessas angústias que a gente já conversou muitas vezes, de uma liderança, Lu, que está adoentada ao ponto de não entender que as ideias são valiosas quando compartilhadas, que eu muitas vezes me dói ter que aceitar a posição do Léo, mas eu tenho que aceitar porque é a melhor posição naquele momento. E não é Léo brigando com o Léo, mas é lutando em torno de um negócio. Eu recentemente, numa negociação, perdoe, Rodrigo, o técnico, vai ficar bravo comigo, uma negociação recente, uma pessoa falou assim, então tá bom, Léo, você ganhou. Eu falei, eu não quero, não é ganhar. É tipo, quem é que vai perder com essa história? Quem tá perdendo é aquele cliente, aquela história. Então, quem é que vai ganhar nessa história? E aí, Lu, a gente tem uma participação muito grande com os nossos filhos. Seus um pouquinho mais velho, pelo que você comentou. Os do Léo tem a mesma faixa etária. 11 anos então, a gente está na mesma faixa etária ali. A nossa responsabilidade para mostrar para os seus são meninos, né? São. Meninas e menino. Para a gente mostrar, Léo, a responsabilidade para essas crianças que estão crescendo agora, que a vida não é do jeito que elas desejam e que as coisas vão dar errado e darão com toda certeza, mas ela tem que ter inteligência emocional, é o princípio. E quando o Léo traz como é que o lifelong learning no início da conversa pode ajudar esse movimento. Lu, flexibilidade cognitiva. Vulnerabilidade. Embora a gente não queira teorizar, porque é um papo mais aqui informal, se a gente for olhar as bases teóricas, Léo, se você não estiver dentro de um ambiente de uma empresa, de uma família, ou de qualquer núcleo social que nós temos, segurança psicológica, que realize através da confiança, perdemos o jogo. Porque eu aceito, Léo, que a pessoa seja muito melhor ser humano do que profissional. E eu digo isso para todos os amigos. Falo, cara, eu admiro você porque você é muito melhor ser humano do que profissional.
Em algum momento a pessoa até fica tipo, será que ele falou que eu sou mau profissional? Pelo contrário, é que você é muito melhor ser humano, você nunca será um profissional desse jeito. E eu acho que é excelente. O ponto é esse, eu vou adorar se um dia Léo ou Lu, num futuro, a gente falar um do outro, falar assim, nossa, conheci um cara que é tão legal, não trabalha muito bem, mas é maravilhoso. Eu vou adorar, porque eu acho que é mais gostoso ser uma boa pessoa na vida do que no trabalho. Mas você precisa entender, Léo, que tem alguns limites. Os valores da empresa, Lu, quando eu chego numa companhia, ou para atuar com ela, ou para ser parceiro dela, ou para ajudar ela em algum desafio, eu olho os valores, propósito, missão, valor, todas aquelas coisas que a gente faz sempre, né? Quando eu olho aquilo, Lu, ele basicamente é só um check de formalidade, porque eu já tenho os meus valores, Léo. Eu nunca vou subverter aquilo que tem que ser feito. Então, os gregos chamavam isso de virtude, é fazer aquilo que tem que ser feito sem olhar para trás e fazer aquilo que não tem que fazer. Então, Lu, é meio que não preciso pensar e meditar sobre o que eu vou fazer. Em algum momento a gente sente uma tentação em fazer algo que não deva ser feito, né, Léo? Na liderança, como equipes, é muito comum. Vou dar um exemplo, isso é meio tentador, assim, sabe, Léo? Um menino da nossa equipe, da equipe que vocês estão assistindo agora, falta 10 vezes. E ele entregou 7 atestados, e aí você sacou que ele está fazendo uma sacanagem com você. Esse sacou que está fazendo uma sacanagem e você começar a pessoalizar, você perde o jogo. Porque aí você começa a entrar numa série de questões que não compete com você quanto líder. Você tem que ter uma sensibilidade, mas não é esse nível de, olha aqui, ó, eu vi a letra nem é essa. Cara, tem gente que vai fazer isso para você. Você quanto líder tem que ter conversa franca. E aí, Léo, o lance é a gente quanto líder que somos, a gente tem que evitar para que isso aconteça. Então, nos meus times, eu tenho certeza que até hoje eu não tive esse problema, mas porque eu preparei um terreno com boa segurança psicológica, com a confiança elevada, ao ponto deles poderem dizer qualquer coisa que eles precisassem. Muitas vezes me incomodava. Eu tinha um cara no meu time, Lu, que me incomodava constantemente. Mas é um incômodo, eu até brinco, a mão para aqui, assim, ó, sabe? Só que tem um negócio CLT que a gente não pode fazer nada, né? Mas não pode fazer, advogado pega a gente, não pode. Mas brincadeiras à parte, ele me incomodava constantemente no dia inteiro. E o incômodo era um incômodo legítimo. Ele me lembrava de coisas que eu tinha esquecido de fazer. Ou de coisas que eu nem pensei, ele falava assim, acho que é importante. Eu falava, não acredito. Eu estava sempre um passo atrás do que ele ia fazer. Quando eu comecei a entender, eu falei, eu vou estar sempre 2 passos na frente dele. Quando ele disser, ele pensar em fazer, eu já vou ter feito, resolvido. Então ele falava tal coisa, eu falava, já fiz 3 desse aqui, olha que legal. Começou a gerar uma confiança. O que acontece? Tem uma teoria, Léo, não quero teorizar, mas é que faz parte dessa noção de conversa, chama-se Trust in Leadership, a confiança na liderança. Ele foi desenvolvido por uma estudiosa americana chamada Chau Burke. Eu chamei a Chau Burke, para entender como era essa teoria. Ela não é uma professora, uma palestrante, mas é uma professora, doutora da Universidade da Califórnia. Bateram um papo, Léo, como é que surgiu essa história? Entendendo que as pessoas, de fato, serão aquilo que elas tiveram de elementos culturais desde quando nasceram, a vida pregressa dela vai resultar o que ela vai ser na empresa. Ela condicionou a confiança em 3 elementos. Para você confiar em alguém, Lu, você precisa enxergar no outro capacidade, integridade e benevolência. A capacidade de saber fazer coisas. Então, quando a Lu olha para o Léo, ela tem que saber, poxa, o Léo sabe fazer, hein? Olha, o cara é potente. Beleza, não é confiança ainda. Aumentou o nível. Um segundo elemento é integridade. A Lu tem que olhar para Léo e falar, fico tranquilo, eu durmo com os dois olhos fechados, que o Léo não vai fazer o que não deve ser feito. E o terceiro é benevolência. A Lu tem certeza que eu cuido dela. E não é o cuidar de passar pano, é o cuidar de dar 2 tabefes e falar, acorda, colocar no peito e falar, vamos junto resolver essa bagaça. Que é igual a gente faz com os filhos da gente em casa. Por isso que a gente, quando faz esse exercício, eu faço, Léo, todas as aulas que eu tenho, todas as palestras, enfim, e fiz ontem com a aula que dei falando sobre aprendizagem no fluxo de trabalho. Quando você para e pensa, e você em casa pode fazer, onde você estiver escutando, vendo, fecha o olho e pensa na pessoa que você mais confia na vida. Eu tenho certeza que virão pessoas que estão dentro do teu núcleo direto. Geralmente, 90% das vezes vem mãe. Depois vem pai, mas cônjuges muito próximos, filhos quando são filhos mais velhos, que já tem uma possibilidade de troca, e numa quantidade muito ínfima, Léo, vem os amigos da rua. Porque quando a gente está em casa, a gente é de verdade, sem casca e sem nada, e os outros são iguais. Então, se a gente tem capacidade de amar aquele que está do nosso lado, sendo quem ele é de verdade, é o que a gente ama demais aquela pessoa. Então, quando a Lu olha para Léo, ela sabe que o Léo é capaz, sabe que o Léo é íntegro, sabe que o Léo cuida dela, ela fala, opa,
agora instigou confiança. Só que essa confiança, Lu, de acordo com a teoria, não é somatória, uma coisa mais uma coisa mais uma coisa. Ela é multiplicação, porque na regra da matemática multiplicou por zero dá zero. Então se o Léo é 1 vezes 1 vezes 1 deu 1. Ok, então a confiança é binária. Se faltou algum desses 3 elementos, é 1 vezes 1 vezes 0. Não tem. Então não tem gente que você confia para emprestar dinheiro e outro que você deixa teu filho. Ou você confia ou você não confia. E não à toa, caso vocês ainda tenham mães e pais vivos, né? Espero que tenham. No meu caso, vai deixar minha filha com a avó. A gente nem pensa. Você não pondera outras pessoas, né? Pondera, claro, se tiver o nível de intimidade. Por que aquele menino que eu acabei de falar aqui agora, Lu, começou a passar a confiar e entender Léo? Porque ele sabia que eu cuidava dele. Ele tinha plena certeza. Eu tive que desligá-lo, inclusive, num dado momento, e foi muito difícil depois de muita relação criada. Ele sabia que eu cuidava dele. Ele sabia que eu não fazia nada de errado. Só que a capacidade ele ainda não tinha percebido, Léo. E é ao contrário, porque geralmente o que falta para a liderança é a benevolência, que é o cuidar de outra pessoa. Ele sabia que eu cuidava dele, porque eu sou um cara super cuidadoso na relação. Ele sabia que eu era íntegro, não fazia nada de errado, assim, no trabalho. Ele conhecia minha família, conhecia meu núcleo familiar, mas ele não tinha certeza da minha capacidade técnica. Ele via a galera falando, mas ele falava, acho que isso aí deve ser só purpurina. Quando ele entendeu aquilo, fechou os 3 e bateu. Então, vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, Léo, se você está querendo gerar essa confiança da instituição para com o líder, do líder para com a instituição, é essencial cuidar desses 3 elementos. Se você está fazendo o que tem que ser feito de forma bem feita na tecnicidade, se você está fazendo aquilo que tem que ser feito da forma correta, de acordo com valores e princípios éticos, e se você está cuidando do outro, porque o princípio da liderança é cuidar da outra pessoa, né? Muito bom. Uau, que aula, hein? E o que é legal, né, nesses pontos que você trouxe, Léo, olhando agora para alguns ambientes, né, onde por vezes a liderança vem nesse lugar de muito tempo ali, Sim. sabe assim, ela era muito boa técnica, é uma pessoa muito boa tecnicamente, né, e aí em determinado momento, e a gente encontra isso como realidade em muitos processos, seja sucessório, quando a gente olha para os pools de talentos por aí, quem está ali é a pessoa que era muito bom em entregar, né, como uma pessoa que contribui ali individualmente, né, até resgatando o pipeline. O próximo passo é essa pessoa ser responsável pela liderança de um time. Sim. Né? E aí não é mais as entregas pessoais dessa pessoa. Sim. Que estarão ali no termômetro, né, de avaliação da sua performance. E aí por que eu trago isso? Porque é bastante comum, e eu já vi acontecer em alguns momentos, aquela fala do tipo, poxa, olha só, agora a gente perdeu 2 vezes. Perdi muito a pessoa técnica que era muito boa, que entregava, Sim. e ganhei uma péssima liderança. Né? Então, esse é o primeiro caso que eu queria trazer para a gente olhar e discutir. E também aquela outra pessoa que, sabe, já até em alguns cenários de empresas mais caminhando ali para centenárias, né, para aquelas empresas onde eu tenho ali uma pessoa que começou, e aí não tirando mérito dessa progressão de carreira, né, mas aquele profissional que iniciou como o office boy, aí ele passou a cuidar de uma lote dentro da empresa, ganhou uma posição de auxiliar administrativo, e ao longo dessa trajetória chegou ali à cadeira, né, de gerente de determinada área. E que, por vezes, né, isso acabou vindo por essas entregas individuais que foram sendo construídas ao longo da trajetória. E aí qual que é o ponto? Né? E que talvez, né, algumas pessoas que estão em casa agora estejam passando ou por identificar a sua liderança nesse papel, ou por se identificar também, e aí parabéns se você se identificou, porque é o primeiro passo do autoconhecimento, né? Você ter essa consciência mais ampliada do tipo, opa, talvez eu esteja aqui nesse lugar, né? Até para que você consiga identificar possibilidades de melhoria.
Mas eu trago esses dois casos porque, até para amarrar com um ponto que nós falamos um pouco antes, né? Que era a questão ali da solidão, à medida em que você cresce dentro da organização, né? Você passa a ter uma posição ali mais solitária. Essa questão das tomadas de decisão impopulares, né? Que por vezes acaba sendo utilizado ali no dia a dia como sabe aquele o gestor que é bonzinho? Sim. É o amigo de todo mundo, tal. E aí trouxe esses exemplos todos para culminar nesses 3 pontos da confiança. Perfeito. Que você trouxe. Acrescentando um pouquinho só também, para pôr um pouquinho mais de fogo no parquinho, a questão dos conflitos, né, de perfil. Aí eu já não vou falar de conflito geracional, vou falar de conflito de perfil. Certo. Como o Léo colocou, né, você pega uma liderança, de uma liderança nova, que pega uma equipe grande com diferentes perfis de pessoas e ele tem que organizar toda essa dinâmica para ele poder ter sucesso e trazer a equipe para o lado dele, que eu acho que no final do dia é um dos princípios, né? É isso que vai valer. E, Léo, eu estou, né, formado na minha primeira graduação, tem muitos anos já. Me recordo que nos bancos da faculdade a gente estudava uns livros gigantes, que vocês devem conhecer, que é do Idalberto Chiavenato, né? Falava de administração de empresas, né? As aulas básicas de TGA, Teoria Geral de Administração. Eu tenho esse livro até hoje. É um livro bastante antigo, sofreu atualizações, mas eu sempre indico para, inclusive agora, uma oficina mecânica de um grande amigo. Ele começou a empreender, um menino ainda, e falou, cara, eu queria ler alguma coisa, mas eu vi na internet uns coaches. Falei, cara, vou te dar uma base, leia isso aqui, porque esses são esses livros mais antigos. Por que eu estou citando eles? Lá, ele fala de vários modelos de liderança, então, se você quiser pegar essas referências, é o tal do back to basic. Tem coisa que funciona olhando o hype do TikTok. Tem coisa que você tem que sentar bumbum na cadeira e estudar e entender como é que funciona a base, porque senão você fica só conjecturando coisas futuras e não entende como é que vai funcionar, sabe, Léo? Tem coisa, inclusive, que em algum momento eu até brinco e falo assim, como funciona tal coisa? Eu falo, tem tempo? Se tiver tempo, a gente conversa. Se for para ser rápido, não dá para você falar de forma, vamos falar de liderança rapidamente. Porque o Léo falou daquela liderança boazinha. A teoria de administração diz que existem estilos de liderança e uma delas é a tal da liderança carismática. É um estilo de liderança. Quando a gente olha, por exemplo, políticos que se posicionam com uma liderança carismática, ele é a liderança da galera, porque ele sabe que o objetivo é gerar engajamento através da figura pública que ele tem, trazendo as pessoas para si. Tem outros que são escroto na sua vida política, mas que não são tão escrotos na vida pessoal, mas é uma persona que ele tem, mas o que a gente vê é isso, e é a história que ele escolheu contar, essa é a narrativa dele. Na empresa, Léo, acontece igualzinho. Eu já vi tantas conversas das pessoas dizendo assim, não é que eu não posso dar mole, porque se eu der mole, sobe nas minhas costas. Cara, eu já vi pai falando isso, eu não posso dar mole porque senão sobe nas minhas costas. Só subirá nas costas da gente se a gente permitir que isso aconteça. Eu nunca encostei o dedo em Valentina, eu nunca tive grandes arrancas com a Valentina, e Valentina eu tenho certeza que ela me admira e me respeita, mas não porque eu boto pressão, mas porque necessariamente ela entende onde é que eu quero que ela chegue. Em algum momento ela se indispõe, viu? É bem verdade. Agora para sair de casa ela já se indispôs, com aquela cara meio assim, porque afinal é adolescente, né? Mas acho que faz parte. E ter as decisões impopulares faz parte dessa liderança. Então, Léo, essa liderança que você trouxe no seu primeiro exemplo, que recebe essa promoção, essa oportunidade e vira depois quase um algoz da companhia, que está todo mundo com um X vermelho nele, olhando e falando, tá vendo a oportunidade que a gente deu para ele? Olha o que ele fez. Dicas rápidas. Se eu pudesse pensar aqui agora e dar uma dica para a galera, não espere estar preparado para ocupar a posição D. Porque quando eu estou muito preparado para ser gerente, eu já estou preparado para ascender a diretoria. Porque você nunca ocupa uma posição com preparação plena. Não adianta. Eu acho até bonito as pessoas que dizem, tantas pessoas já falaram sobre assim, eu recusei 7 propostas para ser gerente, eu fiquei recusando a vida inteira. Cara, eu sei, você foi aprendendo. Quando você ocupou a posição, mudou o ambiente. Mudou o ambiente. A gente fala do Bauman, que fala daquele mundo líquido. Cara, você pensa uma coisa de manhã, de tarde já alterou.
Ontem a gente dormiu sabendo que hoje ia fazer 25 graus. Você acorda, tá nublado. O mundo, ele é muito volátil. A gente fala do mundo VUCA, VICA, aquelas coisas todas, mas faz muito sentido porque ele de fato é incerto, Lu. Então você não tem como mapear futuros. Você consegue imaginar alguns cenários, colocar essa sua preparação, que aí vem o lifelong, vem toda a questão do autoconhecimento para que eu estou preparado em mim, para que quando qualquer coisa externa chegar, eu estou preparado. Então o que falta, Léo, eu acredito na liderança hoje, é uma preparação, intra do que externa. A gente fica se capacitando com cursos, com hard skills, dizendo que tem. Tem uma equipe de 69 pessoas, porque ele é gostoso de falar, né? Ele é sedutor quando você está com o seu crachá pesado, né, Léo? Lá na empresa que a gente ocupou, né? Cria status. Quando você chega, né, em uma sala e é apresentado como o head de... Poxa, isso massageia o ego. Massageia o ego da gente. É bonito, né? Socialmente é bonito. Mas assim, Léo, quem é que nós somos de verdade quando apaga a luz desse teatro? Para além daquilo. Então, eu procuro ser... e claro, a gente aqui, a gente nas redes fica vendendo perfeição. Hoje de manhã cedo, comentando com minha esposa, Lu, eu falei assim, é curioso, né? As pessoas colocam muitas coisas, né? Claro, mas ninguém coloca, tô no médico com um filho. Ela falou, não, tem gente que coloca. Eu falei, pois é, esse é o absurdo. Porque tem gente que coloca só coisa boa e tem gente que coloca a vida inteira ao ponto da gente encontrar uma pessoa de 20 anos que a gente não vê, a gente saber exatamente o que está acontecendo com a vida. E eu sou muito curioso. E essa curiosidade, Léo, me faz cutucar a vida da galera, mas não com um ponto de fofoca. Por exemplo, eu vou me encontrar com o Zé, com Maria. Eu olho a rede social para ver o que a pessoa fala, sente, para ver se os valores batem com aquilo que a gente acredita, enfim. Então, em sala... E essa é uma competência que eu tenho, eu decoro muito rápido o nome. Então, às vezes, a sala tem 100 pessoas, eu falo o nome da galera toda e eles ficam impressionados. Como que você faz isso? Porque eu me interesso pelas histórias, porque antes eu já fiz o meu trabalho de anamnese, de ir lá e pesquisar quem é a turma, a empresa, quais são as redes dessa galera, mas, claro, com o objetivo, claro, de entender quem são. A liderança é igual, Léo. Eu tenho 10 filhos, Lu tem 3 filhos, você tem 17 filhos. Gente, não é, tá? É só metafórico aqui. Só metafórico aqui. Mas, sim, Malu, continua sendo só você. Pois é, Valentina e os caras. Pois é, não assustem aí não. Mas esse sentido é assim, Léo. Eu posso ter 17 filhos, mas eu tenho que entender que cada filho tem uma resposta a um comportamento. E a liderança é um jogo de xadrez. Eu sei exatamente os movimentos que virão do outro lado e eu sei o que eu vou causar. Só que às vezes a gente faz e fala na empresa, meu Deus, você viu o caos que ficou? É claro que ficou um caos. Você tinha que desligar alguém e você desligou alguém. Ponto. A decisão é impopular. Eu protelei há um ano e meio atrás em desligar uma pessoa do meu time. Léo, eu protelei muito tempo. E o pessoal diz assim, uma pessoa me dizia, cara, você tem que tomar decisão, você tem que tomar decisão. Só que a decisão, Lu, nunca é simples. Embora a decisão impopular eu vou ter que tomar, por trás daquela persona tem filhos, tem esposa, tem família, e que se a gente não pondera isso, Léo, a gente vira uma liderança muito tóxica dentro de uma empresa. Eu não estou querendo que a gente seja frufru e que a gente abrace a árvore dentro da companhia. O que eu quero só, quando eu digo, principalmente com líderes executivos, é assim, Lu, que a gente tenha no mínimo humanidade, sabe? Não, coisa simples, Léo, não se desliga ninguém numa sexta-feira à tarde, saca? Não faz isso. É o mínimo do princípio. Eu não desligo alguém no meio de um dia depois que ele trabalhou, depois do almoço, o cara já logou e tudo. Sabe, são coisas simples que a gente pode entender e tentar trabalhar. É inevitável o que vai acontecer, mas a forma de acontecer, eu recebi tanta cacetada ao longo da vida, pai, mãe, mas eu soube receber e eles souberam me dar. E quando não soube, até hoje eu falo, pô, tinha que ter sido diferente, saca, Léo? E na empresa principalmente. Então eu posso dizer hoje, Léo, eu, Léo, você, pai, você, mãe, a gente talvez tenha aprendido a ser melhores naquilo que nós somos como pais, mães, executivos, líderes, enfim. Muitas vezes não foi pelo exemplo positivo, foi pelo pior exemplo do que a gente recebeu. Quando a mãe e o pai da gente foi o pior do seu modelo, a gente aprendeu a não fazer e a gente não reproduz com Valentinas e Malus. Quando a gente aprendeu na empresa, Lu, que o líder fazendo aquilo nos deixa adoentado aqui, essa semana mesmo, Léo, eu coloquei na rede social coloquei lá num vídeo, né, que 2 amigas me ligaram e falaram, Laura, estou precisando de emprego porque fui desligada da minha empresa. Uma dessas amigas, a qual, claro, eu reservo o nome, ela tem, Lu, 2 meninos, um menino e uma menina, os 2 com espectro autistas, mãe solo, uma vida dificílima, foi desligada depois de 3 anos da empresa. Por quê? Reajuste da empresa.
rearranjo. Não estou dizendo que a empresa deveria ficar com ela pela vida inteira, porque eu também não sei a performance dela. Mas o que eu estou dizendo é o quanto essa liderança teve próxima dela. E eu posso garantir aqui agora, 0. Porque quando elas saem, ela leva o nome da empresa assim, eles são maravilhosos. Quem me danou foi esse cara aqui. Então, essa camada de liderança, porque a empresa ela é um objeto intangível. Sim. Isso aqui não existe de verdade, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Yuval Harari, que é aquele escritor tão conhecido no mundo, né? Lá no seu primeiro livro, lá no Sapiens, A Origem da Humanidade, ele dizia que a empresa é só uma narrativa jurídica. Não existe. Quem existe são pessoas, que vai fazer a vida do outro ser melhor ou pior, né? Sem dúvida. Acho que exemplo, com certeza, ao longo da vida nós temos vários, principalmente para nós que vivemos o mundo corporativo, né? Eu tenho 27 anos de mundo corporativo. Então, realmente, passei, o Léo também, a gente já compartilha aqui algumas histórias, né? De pessoas que estragam todo o ambiente, que estragam toda a cultura. E a cultura da empresa ela precisa estar muito solidificada para blindar de uma certa forma a ação individual dessas pessoas. Eu acho que isso é um ponto que o board, principalmente, a liderança executiva, precisa ter um olhar um pouco mais atento. Muitas vezes a cultura da empresa é muito boa, a empresa é sensacional, mas aquela média liderança ali começa a corromper essa cultura. Sim. E aí traz elementos pessoais, eu não vou com a cara do Léo, vou dar um jeito de tirar ele, eu não vou com a cara do outro Léo, vou dar um jeito, eu não gosto de Léo. Eu tenho 6 Léos na minha história hoje, circulando comigo aqui nos diversos projetos que eu estou fazendo, eu não quero mais Léo, então eu vou dar um jeito de cortar todo mundo. Então, se a alta liderança não vê isso, se os executivos não trabalham nessa blindagem, nesse excesso de poder, esse excesso de trânsito individual, o problema vai estar sempre ali, emergente, adoecendo equipes. Hoje temos aí diversas questões para serem pensadas com relação a esse adoecimento das lideranças. A gente fala muito da NR1 porque é o que vai pesar no bolso das empresas, mas e é o que pesa no bolso das empresas, mas é um problema que vem há muito tempo, e eu já falo isso aqui há vários episódios, porque INSS bombando de afastamentos aí por questões, né, psicossociais, e o olhar ele precisa ser de cima para baixo. Não dá para cruzar o braço lá em cima e falar, não, vê aí o que você pode fazer. E a lei está em cima. Né? E a lei vai estar em cima. Porque se você olhar para 3 anos atrás, por exemplo, 4 anos, quando começou a era das empresas se posicionarem com ESG, com sustentabilidade, nos Estados Unidos, 90% das empresas que entraram com ESG retiraram. Por quê? Porque tem envolvimentos políticos, financeiros que não tem nada a ver com o propósito real. E por que dá certo a NR? Porque ela pesa no bolso, ela é legal, vai te multar, você precisa ter. Então, por isso que no Brasil bombou, né, Léo? De empresas fazendo conteúdo para NR01, formação, estados mentais. Então, assim, como se isso fosse uma novidade, o que não é. Ou seja, a gente adoece mentalmente desde sempre. Por que aumentou a quantidade de casos? A gente nem vai abrir novas janelas, mas só para fechar o assunto. Por que aumentou a quantidade de acessos, por exemplo, a pessoas diagnosticadas com espectro autista grau 1? Porque a pessoa agora tem mais acesso, ela tem mais informação, e antes o que era bobeira, sai daí menino, vai para a rua jogar bola e ele ficava num canto parado, agora tem nome. Então, talvez agora, e a gente tem muito, os novos autistas de grau 1 de suporte, que é um suporte quase 0, né, mas ele tem algumas questões de restrição social, ele acontece hoje diagnóstico em pessoas adultas 30 a mais. E por quê? Porque eu fui uma criança, o Zé foi uma criança, a Maria foi uma criança, que lá atrás era só assim, frescura, sai do quarto, menino. Agora tem nome. Então, assim, sempre existiu isso, Lu. A diferença é que a cabeça de quem mais antigo era, principalmente dentro das empresas, era eu trabalho, produzo, acumulo, vou-me embora e acabou. A geração X tem esse pensamento, acúmulo, né? Não à toa seu pai, sua mãe, nossos pais e mães, eles se orgulham em levar a gente na casa deles e falar assim, essa churrasqueira foi o que eu fiz, essa reforma assim, você e sua irmã quando vieram para cá não tinha nada, era tudo. Eles gostam de falar isso pra gente, porque eles mostram que a história valeu a pena. A nossa geração já veio drivada, a minha geração Y já veio drivada, não necessariamente para cumprir aquela vida. Eu falei, o quê? Trabalhar 60 anos numa empresa, eu tô fora. Eu quero trabalhar em vários lugares, eu quero ter um status. A minha filha já olha e fala, eu nem sei se eu quero trabalhar disso aí.
Minha filha toca violino, toca flauta, faz piano, faz teatro, joga xadrez e vira e mexe. Ela fala assim, ela queria ser cardiologista. Daí ela fala assim, agora eu quero ser musicista. Ela muda, daqui a pouco ela fala assim, não é para cozinhar? Será que dá? Então assim, eu nem sei o que ela vai ser, eu tento fomentá-lo, mas assim, a vida é tão efêmera que a gente não consegue nem prever, ou seja, sempre existiu, mas é que dadas as restrições e agora com mais voz, ecoa de forma mais alta, né? Exato. E, gente, para variar, esse é o tipo de papo que daria pra gente estender aqui com o Léo a tarde inteira, né? Mas a gente precisa encerrar o episódio. E aí é o tipo de conversa que a gente começa aqui, né? Eu acho que tivemos várias caixinhas abertas aqui, né? Bons insights. Gente, façam as leituras, sugestões que o Léo trouxe. É importante a gente olhar para essa base, porque senão a gente fica um profissional muito raso mesmo nos 150 caracteres. Né? Então, se sintam provocados, provocadas e provocades a buscar essa base teórica, né? Conhecer um pouco mais e se desafiarem também no dia a dia, porque nem sempre a cadeira de liderança vem quando a gente está pronto. É que nem a paternidade. Né? A gente vai se formando pai, mãe, né? Cuidadora no dia a dia. A gente não tem um manual ali pronto. Né? E aí, para encerrar, Léo, aonde o pessoal te encontra nas redes? Qualquer rede social, @Léo de Carvalho, com DI Carvalho. E você falou sobre a questão a gente vai aprendendo, eu falo para Valentina, filha, quando eu aprendo a ser pai de criança de 11, você faz 12. Daí quando eu aprendi 12, você faz 13. Então eu estou sempre um step atrás. Então não se cobrem, procura lá, Léo de Carvalho, tanto no YouTube, Instagram, qualquer rede social. Vai ser um prazer estender essa prosa. Bom, meu Instagram é lucineiafrancisco.adv e o LinkedIn Lucineia Francisco. E vocês já sabem, meu LinkedIn Leonardo Furquim Pazetti, Instagram Léo Pazetti, e nos sigam, assistam, mas também compartilhem, se inscrevam, acompanhem o nosso canal, porque vem novidade por aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pessoal. Obrigada.